posso, do ponto de vista técnico, desconfiar, gente. Se o meu filho está viciado em maconha, ele pode pegar um dinheiro numa gaveta minha. Mas isso é uma desconfiança que eu posso até pensar em esconder o dinheiro desse menino, que ele possa estar viciado, por exemplo. Mas isso é bem diferente de eu ir lá e fazer isso. A desconfiança da professora Monique em relação ao Jairinho tinha a ver com isso. Ela achava estranhos os relatos que ela estava recebendo, chega a adquirir a câmera, né? Mas ela não tomou as providências rápidas porque era o marido dela naquela situação. Ela estava ali naquele relacionamento, mas ela também estava pensando, meu Deus, eu saí muito rápido de um relacionamento, agora eu estou aqui, estou vendo indícios de alguma coisa, mas esse cara não deve ser assim. Por outro lado, o menino, ele também tem uma vontade muito ferrenha, ele chorava em outras situações, ele fazia vômitos e as pirraças das crianças em outras situações, então ela ficava confusa. É o que eu estou dizendo. Eu posso às vezes desconfiar até de um filho meu, mas não quer dizer que eu acho que ele seja criminoso. Eu desconfio nesse sentido. Olha, um filho pode ter algum vício que possa ser até levado a roubar o dinheiro do pai para alimentar esse vício. Mas isso está longe de significar que eu ache ladrão e que por isso eu vou sair trancando as minhas coisas. Consegue entender um pouquinho aí essa comparação? Estou fazendo comparação que pode acontecer nas melhores famílias. É esse tipo de desconfiança que a professora Monique tinha e que o processo, né, os membros da acusação agora querem pinçar isso e falar, ela desconfiava, não tomou as providências. Não é assim não, gente. As desconfianças são permeadas por outras confiabilidades. As desconfianças são permeadas por outros movimentos de idas e vindas. É estranho o que ele fez hoje à tarde, mas ele é legal. Ele chegou hoje, ele tratou o menino bem, o menino foi lá e sentou no colo dele. A mesma babá que manda um vídeo para mim do menino mancando é a mesma babá que senta o menino no colo dele para ele conversar com ela. Isso para ele conversar com o Jário, no caso, né? Então, são movimentos muito confusos e que envolvem muitas outras confianças. A confiança que ela tinha no Jário, a confiança que ela tinha no menino, a confiança que ela tinha na babá, a desconfiança que ela tinha que o Jário poderia estar fazendo alguma coisa, mas a desconfiança que ela tinha que o menino também poderia não estar satisfeito com aquele relacionamento que acontece com quase todas as crianças que eu e você conhecemos, não é verdade? Então, a gente tem de fazer essas leituras, são muitas nuances, muitas fumaças. E aí o Ministério Público, por se tratar de uma mulher periférica, não está tendo cuidado de fazer essa leitura. O nosso sistema judiciário precisa fazer a leitura das questões de gênero num processo como esse. Este é o meu foco. Não é dizer que Jairinho cometeu ou não cometeu. Sobre o Jairinho, no máximo eu posso dizer que ele tem indícios. Coisa que a Monique nem tem. Monique não tem indícios de ter cometido ou participado ou engendrado a morte do seu próprio filho. O currículo dela aponta para outro lado. Para você entender, por exemplo, que desconfiança é diferente de certeza do criminoso e agilidade para agir contra o criminoso, eu vou até enfatizar aqui uma desconfiança que o próprio Leniel tinha em relação ao filho. Desconfiança não é no sentido de incriminar o menino, é no sentido seguinte, a dona Rosângela vai dizer que por diversas vezes o pai evitava sair com o filho porque ele sabia que quando ele saísse com o filho, o menino ia fazer uma pirraça, um choro, um drama de criança que precisa ter as vontades satisfeitas. Então, para evitar ver o filho sofrendo, porque ele achava que o filho sofria, né, uma característica do pequeno Henri, ele pedia a dona Rosângela, olha, fica com ele aqui, ou seja, era a hora do pai estar com o menino, ele pediu a então sogra para ficar com o menino, né? E aí a sogra ficava com o menino por quê? Para que ninguém visse esse menino sofrendo. Quando eu falo de desconfiança, eu falo nesse sentido. Ele já sabia que a criança tinha esse estilo de sofrer no sentido corriqueiro do termo. Que ele não gostava de determinados lugares, ou chegava no lugar e já queria logo voltar. Talvez eu não estou aqui fazendo nenhuma avaliação psicológica de ninguém, eu estou falando só de um traço, de uma característica. Talvez uma característica autista. Ele se sentia à vontade em determinado ambiente. Se ele não estivesse naquele ambiente, ele tinha uma hipersensibilidade e aí ele queria voltar. O que eu estou dizendo é que quando o menino apresentava essas questões lá na casa onde ele morava com a Monique e o Jário,
A Monique pensava assim, não, isso é mais uma das coisas que ele faz todos os dias, seja na casa da minha mãe, seja aqui em casa, seja até saindo com o próprio pai que precisava deixá-lo com a minha mãe para que ele não passasse por essas circunstâncias. Olha o nível de incertezas que a gente tem em relação às atitudes de uma criança. E enfatizando aqui, eu não estou querendo colocar a culpa no menino, só estou querendo mostrar o porquê do estado confusional em relação à percepção da professora Monique do que estava acontecendo ao filho dela. Porque o próprio Leniel pensava assim, não vou levá-lo não, para ele não se sentir assim. Então, receios há. E aí se a gente compreende esse receio do Leniel em relação ao Henri, por que eu não posso compreender o receio da Monique em achar também, olha, se o menino ele é ostensivo quando ele está sendo contrariado, eu também não consigo dizer que esse cara, que eu acho estranho, mas que no qual eu também confio, né? Porque ele era gentleman em outras situações, ele era cuidadoso, ele tinha dado materiais ao menino, etc. Por que eu vou confiar desse cara? Eu preciso de provas, mas no meio das buscas da prova tinha aquelas idas e vindas. Enfim, estou sendo repetitivo, mas era isso que eu queria dizer. Passemos então para a próxima situação. Veja este pequeno trecho de 1 minuto mais ou menos do depoimento da mãe da professora Monique. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.